Olá, irmãos. Estamos juntos neste domingo, último domingo do mês de maio, mês dedicado à família. Quero ler na carta de Judas, os versos 24 a 25. Ora, àquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania antes de todas as eras e agora por todos os séculos. Amém. Senhor Deus, o Senhor Jesus Cristo é digno da nossa adoração e do nosso louvor. Te damos graças porque podemos repetir a palavra do profeta que disse: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E ao contemplar esta bênção registrada nas Escrituras, nos reportamos, ó Deus, as grandes coisas que o Senhor tem feito por nós nesse tempo tão difícil que estamos enfrentando. O Senhor tem sustentado as nossas famílias. O Senhor nos tem abençoado. O Senhor tem consolado aqueles lares que têm padecido sofrimentos em razão desta pandemia. O Senhor tem renovado a nossa esperança, as nossas forças e a nossa fé. A cada dia, a cada manhã, somos revigorados por Ti, na certeza de que temos o Senhor e o Senhor nos tem como seus filhos. Somos revigorados pela certeza da palavra do Senhor e do Senhor da palavra, que renova a cada manhã sua misericórdia e também o poder manifesto em nossas vidas. O Deus que ouve orações, o Deus que acolhe o que sofre, o Deus que enxuga lágrimas, o Deus que nos santifica num tempo como este, o Deus que perdoa nossos pecados. Louvado seja o teu nome, Senhor. Pai amado, recebe a adoração que te prestamos neste culto. Cada palavra dele seja para a honra e glória do nome do Senhor. Fala conosco, ó Deus, pela tua palavra, que os nossos corações estejam sedentos de ti e que o teu Espírito realize em nós o que tu queres nesta hora, neste culto. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Te louvamos pela certeza de que o Senhor é Deus conosco e há de continuar a cada dia, a cada manhã nos conduzindo, nos sustentando, nos fortalecendo e nos abençoando. Obrigado, Senhor. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Oi, irmãos. Oi, saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para anunciar o encerramento do mês da família, com a leitura sobre um tema muito importante para todas as famílias, o perdão. Está lá no comentário bíblico Lar, Família e Casamento, Dr. David Murk, editora Ragnus. Um dos maiores problemas que afligem relacionamentos familiares são as mágoas e a falta de perdão. Uma família cristã vive a vida e o perdão de Cristo diariamente em seus relacionamentos. Talvez doa, mas é a única esperança para construirmos famílias verdadeiramente cristãs. Cristo promete recebê-lo e abençoá-lo com a vida eterna. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. João 5:24. E a família? Quem recebe o dom gratuito do perdão por meio de Cristo ganha condições de viver em família como perdoado e perdoador. Não significa que de repente sua família ficará perfeita. Perfeita não, perdoada sim, e capaz de perdoar os outros. Praticamos o perdão não por amor a nós mesmos. Embora haja benefícios tangíveis, físicos, emocionais e espirituais do perdão, mas por amor a Jesus, que nos perdoou uma dívida infinita de pecado. Que a cada dia vivamos o ensino do perdão em nossas famílias. Deus os abençoe. Por saber quem tu és,
teu poder, tua glória, eu me inclino aos teus pés, Senhor. Por saberes quem sou, meu sofrer, minha história, prova o meu coração, Senhor. Ainda nem se fez manhã, eis-me aqui pra te buscar. Sem ti a vida é vã, sem razão passará. Madrugada, foge o sono, e é tão bom saber que estás aqui, Senhor. Doce mistério, o teu amor por mim. Nasce o sol, nasce a luz, nasce em mim. Nem se fez manhã, eis-me aqui pra te buscar. Sem ti a vida é vã, sem razão passará. Madrugada, foge o sono, e é tão bom saber que estás aqui, Senhor. E é tão bom saber que estás aqui, Senhor. Olá, irmãos. Estamos juntos mais uma vez e agora nesse encerramento do mês da família. Damos graças ao Senhor por tudo que Ele falou ao nosso coração nesses dias. Quero falar nesta noite sobre algo muito importante na vida da humanidade, em particular das famílias, que é o perdão. Consolo através do perdão. E quero convidá-los a abrir as Escrituras no livro de Gênesis, capítulo 50. Eu vou ler os versos de 15 a 21. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falava. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhes José: não temais. Acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois, eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Quando nós lembramos da história de José, nós retornamos lá ao início, em que Jacó, seu pai, o tratava de maneira diferente dos seus irmãos, o cobria de mimos. Isso gerou invejas, conflitos com os demais irmãos que se sentiam desprezados. Isso fez com que eles pecassem grandemente contra Deus, contra o seu irmão, contra a sua família. Eles planejaram e levaram adiante um plano, uma armadilha para José. Venderam-no a preço de um escravo e ele foi considerado morto. E houve grande tristeza em Jacó.
E eles passaram a viver as suas vidas com aquela lembrança daquela traição, daquele ato cruel e atroz, daquela grande mentira. Mas Deus conduz todas as coisas e segue a vida de José. José experimenta altos e baixos. José é preso, José é traído, José é elevado à posição de honra, José sofre queda, depois por traição, depois ele é novamente honrado e ele é alçado a uma posição de destaque. Por ação de Deus, ele é levado ao alto comando do Egito. Ele é levado a administrar os recursos do Egito diante de uma fome profetizada. E assim o faz. E Egito passa a ser o celeiro do mundo. E os povos acorrem até lá. E o Egito se enriquece graças à ação de José, movido, inspirado, conduzido por Deus. E é nesse contexto de honra, de poder, que há o reencontro de José com a sua família. E nesse encontro, José os acolhe, José os recebe, José os perdoa. Mas aqueles irmãos não conseguem viver com o peso da culpa no seu coração. Eles não conseguem acreditar naquela manifestação graciosa de José. E o texto diz, no verso 16 a 17, que eles mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos de Deus de teu pai. José chora. Há pelo menos duas interpretações sobre esse texto. John MacArthur, na sua Bíblia comentada, ele considera que as lembranças, o peso da culpa dos irmãos era tamanho que eles não conseguiram acreditar no perdão de José e eles subestimaram o perdão, não conseguiam acreditar naquele perdão, premidos, muito provavelmente, segundo MacArthur, pelo peso nas suas consciências. Mas também MacArthur diz, reconhece ou considera que efetivamente Jacó tivesse deixado esse pedido nas mãos dos filhos. E ele diz que Jacó também haveria subestimado o poder de José, a ponto de deixar esse pedido para que fosse feito após a sua morte, porque ele também não teria acreditado no perdão de José. Ou seja, esse pai que tratava preferencialmente a José, num determinado momento da vida, ele desacredita desse José e se interpõe agora, não de fato, mas coloca o seu nome, empenha o seu nome para uma ação posterior à sua morte. Se assim foi, e se assim fosse, Jacó teria fracassado mais uma vez com o papel de pai na família. Lá no início, quando deu tratamento diferenciado e deu motivo, deu causa a que aqueles relacionamentos fossem deteriorados. Errou quando não cuidou, não observou, não percebeu que havia aquele dissenso entre os irmãos e errou em não promover a reconciliação ali mesmo, antes de tudo isso. Errou também se efetivamente, mesmo depois da reconciliação de José, tê-los recebidos no Egito, tendo visto ali as manifestações de amor e graça de José, ele em vida não ter sido o interventor, o mediador entre eles, para que aquela reconciliação efetivamente acontecesse, se ele tivesse alguma dúvida do perdão de José. Teria errado plenamente mais uma vez. Já a Bíblia Shed, no seu comentário, considera que, na verdade, esse teria sido um artifício dos irmãos
não teria de fato acontecido esse pedido de Jacó. Teria sido um artifício dos irmãos para que eles pudessem ser como que um escudo protetor, a figura do pai amado. Tanto é que o pedido é a transgressão dos servos do Deus de teu pai. A figura proeminente de Jacó, e sabendo eles do amor de José por Jacó, seria um escudo favorável, de modo que isso seria um artifício para que José efetivamente não se vingasse deles. Seja o que for, mais uma vez, os irmãos demonstram que não conseguiram acreditar no perdão. O peso da culpa era tamanho que eles não entenderam o que é graça. E assim tem sido ainda hoje na vida de muitas pessoas. Mas antes de prosseguir, eu quero voltar aqui o texto, quando diz que, vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, começaram a elucubrar, a raciocinar, a imaginar coisas a respeito de José. Infelizmente, tenho visto o caso de muitas famílias em que, quando os pais morrem, os irmãos se dispersam ou entram em conflitos tremendos. Em muitos dos casos, talvez a grande maioria deles, seja por questões patrimoniais, de bens, coisas pequenas, mas que são o gatilho para que toda uma herança e toda uma história de relacionamentos não resolvidos, de conflitos não resolvidos, virem à tona. E é comum nessas horas haver afastamento. É comum nessas horas haver brigas. É comum nessas horas esquecer-se de que são uma família. A morte dos pais, muitas das vezes acontece isso. E isso também tem que ser pensado, porque os pais, enquanto vivos, devem procurar diligenciar, identificar se há no relacionamento dos filhos algum conflito, alguma mágoa, algum rancor que possa afetar a convivência familiar. E ainda mais depois de quando morrerem. Muitos pais têm falhado nessa missão, em não perceber, em não observar, em não intervir ativamente para que haja paz no meio da família. Mas vamos prosseguir. No verso 19, respondeu-lhes José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? José está dizendo: olha, não tenham medo, não sou eu que estou no controle, não sou eu que governo as coisas, é Deus. Ali não estava em jogo todos os erros de Jacó, como pai. Não estava em jogo todos os erros dos irmãos de José. Não estava em jogo todos os erros do próprio José, pelas suas condutas ali antes no relacionamento com seus irmãos. O que estava em jogo ali é quem governa. E é Deus que governa, movido pelo seu amor e para o seu propósito. Romanos 8:28 diz que sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Deus começara lá com Abraão, manifestando a sua graça, chamando a Abraão, comissionando, dando-lhe uma missão e feito uma promessa de que ele seria pai de uma grande multidão e dele viria uma grande nação. E pela fé, Abraão sai daquela terra. Abraão crê. Pela fé, Abraão está disposto a sacrificar o filho da promessa, Isaque. E pela fé, os patriarcas são conduzidos. Há erros, há desvios nas suas ações, há pecados, mas a graça do Senhor os envolve e eles aprendem, eles são ensinados a prosseguir a caminhada do povo de Deus. E aqui, nessa expressão de José, nós vemos algo extraordinário. Deus está no controle de todas as coisas. E Ele tem o poder de transformar as adversidades
em algo grandioso para a sua glória, porque Ele tem propósito nas nossas vidas, nas nossas famílias. Mas era preciso que aquelas pessoas, ou melhor, é preciso que nós, cada um de nós, não só eles, mas cada um de nós, estejamos prontos a ouvir a voz de Deus. A reação daqueles irmãos mostram que eles não estavam entendendo, não estavam acreditando no Deus da Bíblia. Porque se acreditassem, se estivessem verdadeiramente crendo e ouvindo o Deus da Bíblia, teriam visto a mão de Deus em toda aquela história. Inimaginável pensar vender o seu próprio irmão, condená-lo à morte e reencontrá-lo anos depois numa posição de honra no país maior, a maior potência daquele tempo. Isso era inimaginável. Algo maior estava por trás disso. Algo estava acontecendo. Mas voltando, Deus, diz José, estou acaso no lugar de Deus? Deus, na verdade, ele disse, verso 20, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora que se conserve muita gente em vida. Irmãos, as ações de Deus na nossa vida, a sua graça e o seu perdão estão diante de nós e produzem frutos maravilhosos e grandiosos, inimagináveis. Em primeiro lugar, ele age em favor de nós mesmos. Vejam a história de José. Toda aquela angústia de ser lançado numa cova, de ser vendido como escravo, de ser preso, Deus está olhando. Ele olha o coração de José e ele age em favor de José. Ele age também em favor da nossa família e da nossa posteridade. Ele ergue José. José é instrumento dele para reunir a sua família, livrá-la da morte pela fome, dar continuidade à promessa que ele fizera a Abraão e abençoar aquela posteridade. Não temais, eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos, assim os consolou e lhes falou ao coração. Deus age em favor de nós. Deus age em favor das nossas famílias. E Deus age em favor do seu povo, o povo de Deus. O verso 24 diz assim, disse José a seus irmãos, eu morro, já ao final da vida, passado o tempo daquele ato de reconciliação. Porém, Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra, para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. A profecia da libertação do povo. No momento em que o povo estava ali bem, vivendo bem no Egito, sem qualquer expectativa de revés, estavam ali acomodados já, e se acomodaram ali. Mas Deus havia feito uma promessa de uma terra a Abraão. E Deus cumpre a sua promessa. E Deus vai cumprir a sua promessa e já deixa isso enfatizado, registrado, profetizado, prometido através de José. Deus agiria em favor do seu povo. E tudo começa na história de José, quando Deus conduz todas as coisas para a sua glória. Quando Deus, lá no início, chama Abraão. E Deus vai conduzindo a história. E os reveses que vêm na vida de José, Deus ergue para a sua glória. E Deus mostra de uma maneira clara que ele estava agindo ali. Somente Deus poderia fazer isso. E ele o faz. Meus irmãos, o perdão é ensinado desde o início nas Escrituras. Quando nós olhamos também a oração do Pai Nosso, nós vemos o perdão como um pressuposto para o perdão nosso, nós perdoarmos os nossos semelhantes, como uma prática que deve ser a nossa conduta de vida em retribuição àquilo que recebemos do Senhor.
perdoa as nossas dívidas ou ofensas, assim, do mesmo modo como nós perdoamos, ou seja, Senhor, nós aprendemos a perdoar com o Senhor. Nós somos teus, por isso perdoamos, porque fomos perdoados. O Senhor nos amou primeiro. Antes de tudo, antes da fundação do mundo, o Senhor nos amou. No ventre da nossa mãe, o Senhor nos amava. Quando nascemos, o Senhor nos amava já. O Senhor nos ama e manifesta o seu amor a todo tempo. Quando Cristo deu a sua vida por nós na cruz do Calvário, foi a manifestação máxima e plena desse amor. Porque desde antes da eternidade, o Senhor decidiu que seu Filho viria. A Trindade decidiu que seu Filho viria por amor a nós, para morrer por nós, sem merecimento algum. E a palavra de Deus nos ensina que nós somos perdoados pela graça do Senhor Jesus, porque Ele levou sobre si os nossos pecados. O perdão nasceu no coração de Deus e tomou forma humana na pessoa de Jesus. Todas as ações de Deus na história, mesmo até os atos de julgamento, são movidos pelo amor. Quando Deus julga a humanidade no tempo de Noé, Ele se entristece com o pecado no mundo, mas Ele preserva um remanescente, porque Ele ama a sua criação e a sua criatura. Ele tem um propósito para a sua criatura, e Ele há de cumprir, e ninguém pode afastar Deus do seu plano. Deus tem um plano para mim, Deus tem um plano para você, Deus tem um plano para as nossas famílias, e através das nossas famílias Deus tem um grande plano para o seu povo. O texto diz que José reafirma com atitudes o seu perdão. Ele não se coloca no lugar de julgar os seus irmãos, no sentido de condená-los. Humanamente ele teria condição de fazer isso, mas ele não faz. Ele olha a sua trajetória e vê a mão graciosa de Deus. Só Deus poderia fazer isso. E Deus tinha um propósito nisso. E ele sabe, eu, José, não posso me antepor a Deus. Não posso querer ser um obstáculo ou frustrar a ação de Deus. O que Deus fez na minha vida tem um propósito que está além de mim. O primeiro propósito é glorificar o nome dele. E a partir daí, cumprir o seu plano nesta terra. Vale a pena guardar mágoas? De qualquer pessoa não vale. Mas hoje estou enfatizando as famílias. Será que há alguma fratura de relacionamento na sua família? Será que há alguma dor no coração que precisa ser extirpada? Será que precisa algum consolo que precisa vir à tona através do perdão? O perdão tem esse poder. Não temais, eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. O perdão consola. O perdão não significa o perdão, como muita gente pensa, que quem perdoa vai esquecer, vai apagar da memória aquilo que fizeram contra ela. Não, não vai apagar da memória. Mas a lembrança será diferente. Não será uma lembrança amarga. Não será uma lembrança de condenação. Não será uma lembrança de superioridade, porque me fizeram isso ou aquilo e eu perdoei. Não. Será uma lembrança totalmente diferente. Estaremos lembrando sempre olhando para a cruz. Estaremos lembrando e olhando que fomos perdoados pelo Senhor. Por isso não poderíamos reter o perdão. E outra coisa nessa história é que não podemos adiar a resolução dos conflitos. Se a interpretação de MacArthur estiver correta, se verdadeiramente Jacó deixou aquele pedido para os seus filhos fazerem após a sua morte, ele falhou em buscar a reconciliação dos seus filhos enquanto vivia. Se
de fato, aquilo foi um artifício dos irmãos, Jacó não falou, os irmãos também falharam, porque alimentaram nos seus corações uma incredulidade e não viram as ações de amor na vida de José. As ações de amor daqueles que nos perdoam não precisam ser necessariamente como nós queremos que sejam, mas elas serão inquestionavelmente ações de graça em nosso favor. E quanto a nós, as nossas ações de graças em favor daqueles a quem perdoamos devem ser autênticas também. O perdão, ele é manifestado através de ações concretas. E ele é manifestado através de ações em que muitas das vezes nós somos lembrados de que melhor é dar do que receber, no sentido de coisas que precisamos às vezes dispor. Mas a maior lição talvez que aprendamos com isso é que seja qual for a situação que aconteça, Deus tem o poder de transformar essa circunstância adversa em algo maravilhoso para a sua glória. E muitas das vezes, o degrau para esta glória é uma atitude perdoadora. Não temos o direito de reter mágoa no nosso coração, porque fomos perdoados pelo Senhor Jesus. Porque como pecadores fomos alcançados pela sua graça. A Bíblia diz que Cristo nos reconciliou com Deus. Éramos inimigos de Deus pelos nossos pecados. Fomos reconciliados sem merecer, sem mérito algum. Por isso, e também por isso, devemos perdoar. Deus nos deu, diz a palavra, o ministério da reconciliação. Reconciliar o homem pecador com Deus pela pregação e o testemunho do Evangelho. Mas também reconciliarmos uns com os outros, porque fomos criados para sermos irmãos. Fomos criados para sermos família de Deus. E isso começa nas nossas famílias. Que Deus possa nos abençoar grande e ricamente. Eu convido você a colocar em prática esta palavra. A não só refletir sobre o que você compartilhou da palavra neste culto, mas colocar em prática, através de ações concretas, tomar atitudes de perdão nos relacionamentos familiares. Deus tem grandes coisas para a sua vida. Deus tem grandes coisas para a sua família e para o seu povo. Mas o caminho da graça passa pelo nosso arrependimento. E o arrependimento significa mudança de atitude. Aqueles irmãos não mudaram a atitude com relação a José, quando eu digo com relação a aceitar aquele perdão, continuaram desconfiados. Mas depois, ao final, eles entenderam, certamente entenderam, através de mais uma ação concreta de José, que o perdão havia chegado, que a graça do Senhor havia se manifestado. Que sejamos, irmãos, portadores desta graça, reconciliadores, restauradores de laços nas nossas famílias e, por extensão, na vida do povo de Deus. Para isso fomos chamados, para isso fomos salvos, e com isso estaremos glorificando o nosso Deus na nossa vida, nas nossas famílias e diante do povo que se chama pelo nome do Senhor. Que Deus nos abençoe grande e ricamente e nos conduza a cada dia de maneira que vivamos para o louvor da sua glória. Amém.